Glória a Deus! Sejam bem-vindos ao canal Imagem e Semelhança de Deus. Eu sou a Jéssica. Vamos dar glória a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Santo, 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 santo é o Senhor Deus do universo. Muito obrigado, Senhor Deus Pai, pelos dias que se passaram, pelos dias que hão de vir e por termos que comer, o que beber, por termos uns aos outros, por estarmos vivos, protegidos com saúde, hoje e sempre. Muito obrigada, meu Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Pedimos a vossa mão protetora nos guardar a nossa casa, a nossa família, e que o sangue do Cordeiro esteja a blindar todos os nossos familiares de todos os males físicos e espirituais. Pedimos a direção do nosso amado Senhor Deus Pai Todo-Poderoso para que essa palavra chegue a quem necessita chegar no momento determinado e cumpra o ID de Deus para glorificar o vosso nome santo bendito, em nome de Yeshua. Amém. A palavra que eu vou ministrar agora, ela veio para mim antes do vídeo Movimentação Celestial no Primeiro Céu, mas eu não ministrei ela por não ter tido total discernimento na época, não tive discernimento espiritual, e somente após novos fatos e direções recebidas, houve um despertar, um discernimento também para testificar a palavra que eu vou dar agora. Eu costumo dizer que Deus age como processo em batelada, que é linguajar fabril, onde consiste na fabricação de um produto em lote maior para atender a demanda de um grupo de pessoas. E esse processo, que é único, ele segue uma receita. Ver como Deus age em um ministério, uma pessoa de posição espiritual elevada, em um profeta, em uma congregação, é ver como Deus está direcionando a todos, porém a cada um de forma única, de acordo com o discernimento espiritual individual, mas sem sair da receita. E a única coisa que não sai do eixo é o tempo para que o processo se cumpra. Existem grupos de pessoas que na composição da receita há adição de leite, enquanto para que outras pessoas o leite ele é retirado e inserido uma vitamina ou um suplemento. Ou seja, são processos no qual todos nós passamos. O que difere é o que cada um receberá de acordo com o tempo individual no que se refere à evolução espiritual e ao tempo coletivo onde são abertos portais espirituais para que a oração suba, e se nós estivermos alinhados à ação terrena, então teremos a vontade de Deus se cumprindo em nossas vidas. O alinhamento da oração e da nossa ação terrena, se estiver alinhado com a vontade de Deus, a oração sobe, a bênção desce. Um exemplo aqui mais didático é: nós nascemos, o nosso alimento é o leite, depois a papinha, depois é um alimento mais sólido, e junto desse alimento mais sólido já começamos no processo de engatinhar, mais ou menos no mesmo período. Depois começamos a andar com tropeços, mas vamos evoluindo, e à medida que evoluímos, a demanda de aprendizado ela vai aumentando. E assim também é para todo ser humano no mundo espiritual. Bom, para realizar a leitura da palavra e para ter mais intimidade com Deus, eu estava sacrificando. E no meu caso específico, eu sacrificava muito sem a devida obediência e observação à palavra de Deus por ignorância. Eu digo isso referente à minha pessoa, pois assim como é dito em 1 Samuel 15:22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Quem ouve meus vídeos já sabe que eu falo muito na questão de obediência e temor, mas o Espírito Santo ele é tão tremendo que ele fez comigo o mesmo que fez na visão de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 10 ao 33. Palavra no qual o Espírito Santo, através de uma visão, pede a Pedro para que ele leve a palavra de Deus aos gentios. Mas Pedro ele não havia tido discernimento da visão. Então o Espírito Santo ele foi objetivo e claro, como visto nos versículos 19 e 20. Se vocês quiserem acompanhar, eu vou ler. Versículo 19 e 20.
E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. O Espírito Santo, ele estava anunciando a hora de propagar a palavra de Deus aos gentios, amigos de Cornélio. Não só aos amigos de Cornélio, mas para todos os gentios. Eu e você, nós podemos ser amigos e convidados de Cornélio. Sim, para ouvir de Pedro tudo quanto por Deus é mandado, pois Deus mostrou a Pedro que nenhum homem chama comum ou imundo. E a palavra que me foi dada em meados de agosto, e eu não ministrei por não ter tido total discernimento, é Atos 15:15, que eu vou ler agora aqui para vocês. A assembleia em Jerusalém. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo... Aqui eu vou fazer uma observação. Percebam que após Pedro falar e ocorrer o enredo para outros fatos contados por Barnabé e Paulo, Tiago menor, com muito respeito, ele enaltece o dito por Pedro e depois, somente depois de algum tempo, porque aqui no versículo 12, se vocês perceberem, não só fala do que Paulo e Barnabé contavam dos grandes prodígios que Deus havia feito por eles, mas denota o tempo decorrido entre o versículo aqui, onde Pedro falava do tema no qual a assembleia foi gerada, até onde Tiago deu o posicionamento. Então denota o tempo decorrido entre um versículo e outro, e que Tiago, durante esse tempo, ele havia pensado com muita sabedoria sobre o tema no qual a assembleia ela foi iniciada. Então acrescenta no versículo 13, a partir do versículo 13. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago dizendo: Homens, irmãos, ouve-me.
Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz todas essas coisas. Aqui vejam no versículo 17 novamente. Todos os gentios estão inclusos? Não, somente os que invocarem ao Senhor, e dentre esses no qual Deus sondará o coração. Porque aqui no versículo 14 também tem uma menção, se a gente for perceber aqui, ó. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então, dentre os gentios, Deus vai tomar só uma parte dos gentios. E quem são esses? Quem invocar o nome do Senhor. E quem o Senhor sondar o coração. Aqui então eu vou dar continuidade ao versículo 18, declarado por Tiago. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Aqui é encerrado Atos 15:15, Assembleia em Jerusalém. Então aqui vocês percebam, né? O motivo da Assembleia, onde os judeus eles pregavam que era mister que os gentios fossem circuncidados. E Pedro já informava que o Espírito Santo ele foi dado por Deus a todos quanto o Senhor sonda os corações. E percebam aqui o que está escrito no versículo 20. Mas escreve-lhes, ou seja, notifica, informa, comunica, formaliza em ata, era uma assembleia. Formaliza em documento o que foi definido como correto, para que todos saibam o que foi definido sobre o tema, com judeus e gentios, que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Ou seja, mediante uma ata de reunião foi formalizada a ação que os gentios convertidos deveriam praticar. Se eu costumo dizer também que a Bíblia ela é um manual de normas práticas para uma vida de prosperidade e comunhão com o Santíssimo, eu diria que essa ata é o anexo 1 para os gentios do manual bíblico de tão importante que é. Não menos nem mais, mas tão importante como todo o mandamento de Deus. E observem o que é dito aqui em Atos 15:21. Vou repetir. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Aqui indica outro mandamento que Tiago, de outra forma, disse: não há necessidade em mandar guardar os sábados, pois os sábados já é lido e guardado nas sinagogas através da leitura de Moisés, da Bíblia. E esses mandamentos lidos aqui e outros estão descritos a partir de Êxodo 20. E voltando aqui para Atos 15:15, percebam que Tiago Menor ele se pronunciou somente depois de Pedro afirmar que Deus que sonda os corações, que dá o Espírito Santo para quem ele quer, seja judeu ou gentil, e somente depois de Pedro pronunciar que seremos salvos pela graça, no versículo 11, onde Pedro fala:
Vou repetir aqui, do versículo 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Pedro fala seremos, não diz que já estamos salvos pela graça. Ou seja, se Pedro, apóstolo de Jesus, aluno presencial de Cristo, servo de Deus, fala que seremos salvos pela graça, indica futuro, quer dizer, se Pedro está falando que será salvo pela graça, essa graça ainda será concedida em momento propício, que Deus chamará os que já estão salvos pela fé, pelos seus atos, obediência e graça. Aqui, entre os escolhidos que ninguém sabe, somente Deus, como descrito em Efésios capítulo 2, a salvação pela graça, versículos 7 ao 10. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de Deus, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a graça e a fé não é criada por nós homens, por mais que tentemos, ela vem de Deus, tanto a fé como a graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, uma gera a outra. E se vem de Deus, Deus que escolhe quem vai ser salvo pela graça. E esse texto, ele abrange a fé, a graça e a obediência. E nós começamos esse processo quando reconhecemos Yeshua como Salvador. Nós nos submetemos a Yeshua como Senhor, que nos conduz a Deus Pai Todo-Poderoso por intermédio do seu sacrifício e ensinamentos. Ser cristão é obedecer a Deus e seus mandamentos por intermédio de Yeshua. Quase todos acham que estão salvos pela graça sem nem ao menos obedecerem aos mandamentos. Deus, ele já estava me orientando, mas foi preciso entrar em uma nova rota, não com novos ensinamentos, mas com uma mudança de mentalidade que foi necessária para que esses ensinamentos eles fossem absorvidos, e não só absorvidos, mas praticados. O ser humano, ele padece por falta de entendimento e por ignorância, e esse texto é um texto de Levítico 6, versículo 17, o sacrifício pelos pecados de ignorância. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. Eu não só mudei a mentalidade, eu expandi para a verdade. E eu estou começando a cumprir a vontade de Deus e seus mandamentos. Então, nós não devemos falar que não sabíamos. É mandamento e se não for cumprido, é pecado, é transgressão da palavra de Deus. E após tomar essa nova direção que Deus me deu através da sinagoga Emuná Shelemá, eu não só mudei a mentalidade, eu expandi para a verdade de Deus e eu estou começando a cumprir a vontade de Deus e seus mandamentos. E muito mais me foi dado. Lá testificou a palavra que eu acabei de ministrar e lá também Deus me deu muitas respostas que estavam pairando sobre a minha vida. A sinagoga, ela prega o judaísmo messiânico por testemunho de Yeshua. Portanto, é isso que a sinagoga ensina, o que é óbvio e o que está escrito nas escrituras sagradas, que é a palavra de Deus, os mandamentos de Deus que eram também praticados por Yeshua. E apesar de ser uma mudança de rota individual, é tempo determinado para o coletivo. Bom, eu estou contando isso porque além de ser testemunho para glorificar o nome do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, algo maior está ocorrendo. É uma movimentação que está acontecendo, uma mudança, mas somente poucas pessoas estão de fato aderindo.
assim como descrito em Mateus 22:14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Só Deus sabe quem serão, mas eu quero seguir o que Deus manda e essa oportunidade me foi dada para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. E a graça me será dada em momento propício, pois eu creio em Yeshua. Mas a salvação ela é diária, onde cada mandamento de Deus atendido é uma vitória. E glória deve ser dada a Deus Pai Todo-Poderoso pela sua imensa misericórdia. Misericórdia essa que eu havia me perguntado como podia Deus perdoar Manassés, filho de Ezequias, após cometer o que era mal aos olhos do Senhor, além de fazer passar pelo fogo seus filhos no vale de Inom. Então também me veio a resposta. Manassés, ele teve misericórdia de Deus por clamar com sinceridade e por clamar em tempo propício, tempo determinado. Quando entendemos que obedecer a Deus é cumprir os seus mandamentos com fidelidade e amor de Yeshua, que veio nos unir ao povo de Deus por misericórdia do Senhor, então nós paramos de batalhar guerras solitárias e constantes, com sacrifício sem a verdadeira intenção, para estar debaixo de obediência, temor, amor e fidelidade a Deus. Guerra sempre vai existir, mas serão travadas e vencidas por Deus, por estarmos protegidos e guardados em obediência e amor ao Senhor. E aqui eu estou querendo dizer que através dessa palavra, através desse testemunho, através dessa nova direção que é a sinagoga, eu estou querendo dizer que Deus, ele é misericordioso e está chamando a todos ao arrependimento dos seus pecados e conhecimento e prática da verdade da sua palavra. E novamente, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E esses poucos são os que querem de fato e de verdade cumprir seus mandamentos com amor, temor, obediência e fidelidade. Amém? Que Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra possa nos abençoar e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor nos dê a paz e tenha misericórdia de nós. Amém? Glória a Deus!